Pessoal, eu tive uma interação recente com uma IA, o GPT-4, que foi no mínimo interessante, mas até certo ponto, para mim, ela foi emocionante. E eu queria compartilhar porque ela mostra pra gente como está se dando essa evolução das IAs, como elas funcionam, e eu acho que é legal, um tema legal de discussão. Primeiro, para dar um pouco de contexto, essa interação surgiu de um desafio feito pelo professor Almir Almas, eu estou como visitante aqui no doutorado, e ele falou, olha, nesse semestre, vocês vão compor um poema junto com uma IA, vão compor um haikai. Isso pegou todo mundo de surpresa, como é que a gente vai fazer um poema junto com uma IA? O poema é uma coisa naturalmente humana, a gente precisa de algum tipo de sensação ou de emoção para compor, a gente vai fazer junto com uma IA? Isso não faz muito sentido. E ao mesmo tempo um haikai, né? O haikai ele é um poema japonês super minimalista, tem várias regras para se compor um haikai bom. E todo mundo ficou, não sei, mas vamos aguardar. Eu não aguardei, porque há um tempo atrás eu escrevi um haikai, meio que uma brincadeira de palavras, e fiz um desenho. Como eu já tinha esse material, eu comecei a testar, ainda sem as instruções para ver onde isso daria. Então vamos lá, o haikai que eu escrevi foi esse aqui. No teu olho, quis ver tua alma, vi oco. Aqui acho que vale a pena contar o contexto, tá? Para vocês verem que não tem nada a ver com o que parece que é. Surgiu esse haikai, que nem tá dentro das regras tradicionais, numa brincadeira, numa história que a minha esposa contou, que ela estava um dia na igreja, o pastor falou para as pessoas olharem no fundo do olho da pessoa que estava ao lado, e ela, como tem a íris muito escura, a amiguinha dela que estava do lado olhou no olho dela e falou, você não tem íris. E daí eu fiz essa brincadeira de palavras, né? No teu olho, quis ver tua alma, vi oco. Daí foi isso que eu coloquei. Falei, GPT, escrevi esse haikai. Como você o melhoraria? E aqui eu estou totalmente enviesado, tá? Desde o princípio. Como eu falei que eu não acredito que ele possa compor, eu escrevi como você o melhoraria. A escolha de palavras aqui é fundamental porque eu não acredito que ele possa melhorar de verdade. Tanto que eu escrevi o meu haikai fora de forma, inclusive. Não dividi em linhas, em versos, eu só joguei aí. E daí ele mandou a resposta dele. Tá aqui, eu melhoraria dessa forma. No teu olho, reflexo infinito, alma ausente. Ou ainda uma segunda opção, olha só. No teu olho, quis ver constelações, vi deserto. Eu, particularmente, achei o meu melhor, muito melhor. E olha que eu não acho o meu lá essas coisas. Basicamente, esse poema dele é fraco. Ele tá fazendo um amálgama de palavras que ele considera que teria uma boa sonoridade, mas, de fato, não tem sentimento, não tem qual a origem, né? Qual a poética. Eu não consigo enxergar. E isso começou a me deixar cada vez mais desconfiado com a interação. Mas, estamos aqui num propósito científico. Então, eu levei pra frente. E eu perguntei, de onde veio a inspiração para você mudar as minhas palavras, já que você melhorou, não é mesmo? E daí ele falou, olha, a inspiração veio da essência poderosa do seu haikai. E minha intenção foi explorar nuances que pudessem amplificar essa intensidade ou trazer novos contrastes. As IAs hoje, elas assumem esse tom bem condescendente com tudo que a gente faz. Nossa, que boa ideia, que instigante esse assunto, que ideia poderosa. Os programadores entenderam, ali os desenvolvedores, a equipe. Aí isso vai criar empatia, vai aumentar a interação. Mas para mim, isso foi péssimo. Ela abrir dessa forma já me deixou ainda mais desconfiado. Será que isso vai dar em alguma coisa de verdade? Mas ela falou que a inspiração dela veio de algum lugar. E como a inspiração dela veio de algum lugar, eu perguntei, então você é capaz de se inspirar. Como exatamente isso funciona? Ela, sim, eu sou capaz de me inspirar, mas de um jeito diferente dos humanos. A minha inspiração vem da análise de padrões. De fato, é assim que elas funcionam. Ela vai pegar um padrão. O que é que as pessoas consideram que deveria funcionar aqui? É uma rima? São palavras curtas? São palavras longas? São palavras consideradas poéticas, tipo alma, bondade, essência? Ou são palavras de baixo calão? Enfim, é isso que ela faz, uma análise de padrões. E daí ela continua. Eu absorvo a sua mensagem, sinto a emoção que ela carrega e busco maneira de expandi-la ou complementá-la. Aqui a minha desconfiança foi ao máximo, né? Como assim? Então você é capaz de sentir emoções. Como é que isso funciona exatamente? Aí ela responde, eu não sou capaz de sentir emoções como um ser humano sente. Eu posso reconhecer e compreender emoções. Na verdade, ela pode supor. É muito diferente de sentir, né? Então ela não compreende exatamente. Pense em mim como um espelho emocional. Tá bom, aqui você me falou uma coisa legal. Ela tem a compreensão de que ela é um espelho. O que é um espelho? Se eu toco você, a sua pele. Mas se eu toco um espelho, eu toco vidro. Ele parece ser você, ele se comporta como você, é tão realista quanto você, mas não é. O espelho não pensa, ele só reflete. Então ele se vê dessa forma, como um reflexo de padrões. E de fato começou a fazer sentido. Temos um diálogo, não sei ainda se a gente vai poder compor um haikai, mas temos um diálogo aqui estabelecido.
E daí a gente começou uma série de discussões sobre ele me confundia em um determinado momento com a minha esposa. Eu falei, tá bom. Isso aí não é relevante, tá bom? O que eu quero saber é o seguinte. Eu gostaria de saber como você expressaria o meu Haikai em uma imagem. Isso aqui eu vou puxar daqui a pouco porque eu tinha uma carta na manga. Por enquanto eu só queria saber porque eu queria comparar. Já que você faz melhor que eu, vamos ver se você faz imagem também. E daí o ChatGPT vem e faz isso aqui. Basicamente o ChatGPT tentou aqui compor uma imagem que ofendesse o máximo possível todos os japoneses. Não colocou olho, não colocou alma, não colocou oco, só colocou um clichê do que representa o Japão aqui. Depois eu volto também um pouquinho nesse assunto, porque aqui não foi exatamente o GPT que gerou, foi outra coisa. E daí eu perguntei, tá bom, você pode me explicar essa imagem? Aí ele, opa, parece que houve um erro, não vai dar não. Eu, tá bom, faz outra imagem então. Aí ele vai lá e gera essa outra imagem, tão ruim quanto a primeira. Então faz o seguinte, GPT, só me explica então como é que isso se relaciona com o Haikai. E daí ele vem e fala, olha, parece que houve um erro técnico de novo, mas dessa vez, olha só, para não deixar você sem uma ideia, eu posso descrever uma imagem que eu imaginaria inspirada pelo seu Haikai. Aí ele descreve os visuais. Essa imagem seria um olho humano detalhado, flutuando em um fundo abstrato, como se estivesse perdido no vazio. No centro do olho, apenas escuridão ou espaço oco, quase como um túnel sem fim. Tá bom, temos um potencial legal aqui. Alguma descrição ele está fazendo. E daí eu pedi para ele gerar essa imagem. Aí, desculpa, eu perdi essa imagem, tá bom? Deu um bug ali em algum momento, eu não consegui salvar essa imagem. Mas basicamente ele fez uma composição de acordo, colocou um olho ali feminino, realista, colocou uns traços abstratos em volta, uma aquarela. De novo, aquela coisa, a mesma coisa que eu falei sobre o texto, que o texto ela faz para tentar ser condescendente, tentar ser legal, um padrão do que a gente acha bonito, é a mesma coisa com as imagens. Ela pega nossa entrada, que é o prompt, e tenta fazer o que ela entende que seria mais agradável a partir do que ela estuda. Ela nunca vai tentar gerar uma coisa desagradável, a não ser que a gente peça, mas ainda assim no limite, tá? E daí eu comecei a contestar essa imagem. Pera lá, você escolheu fazer proporções realistas, mas pintou os arredores do olho de forma abstrata. Você escolheu uma predominância de cinza, mas também pintou o azul e laranja em torno do olho. Comenta isso aí pra mim. Aí ele vai e consegue explicar de fato. Pera lá, olha aí. Proporções realistas do olho, eu fiz por isso. Arredores abstratos por isso. Paleta de cor por isso. Ele consegue defender uma ideia. Bom, você tá com dificuldade de desenhar, mas você consegue descrever conceitos como eles seriam visualmente. Desde que você me dê esse texto e eu devolvo para você, parece que sai alguma coisa. Porém, eu comecei a me incomodar com... Você me deu toda essa descrição, entendi essa descrição, mas o quanto dela você está inventando agora, talvez, para justificar uma imagem que claramente você estava com dificuldade de gerar. E isso me deixou um pouco intrigado. E daí eu perguntei isso para ele. Você realmente pensou em tudo isso antes de desenhar ou está apenas justificando um desenho depois de fazê-lo? Nesse momento a gente começou a ter uma pequena virada. Até o momento eu estava totalmente reticente com o ChatGPT, mas nesse momento começou a ficar um pouco mais interessante a conversa. Tiago, uma pergunta bastante perspicaz. De certa forma, não há um momento de reflexão ou um pensei antes de desenhar, como aconteceria com um artista humano. Essa abordagem mostra como, mesmo sem sentir ou deliberar como um ser humano, eu posso oferecer uma interpretação rica e consistente dos elementos que você propôs. Olha só, legal. Quer dizer, você interpreta, você vai lá e cria. Dá para chamar de criar? Ou isso é apenas uma geração? Nesse momento, as IAs basicamente geram, mas elas estão gerando a partir de alguma coisa. Então, existe algo. Não tem sentimento, não tem alma. É oco. Eu comecei a me dar conta disso. É oco, como no poema, não tem alma. Mas tem algo aí. E daí isso fez uma virada. Eu pensei, eu fiz um Haikai em um contexto para fazer uma brincadeira com palavras. Ele parece uma coisa, mas não é, mas parece que ele tem um outro significado agora, dada essa resposta que o GPT deu para mim. Então eu falei, pera lá, GPT, e se eu dissesse para você que o olho no meu Haikai, que é o olho vazio, o olho oco, ele é metaforicamente o seu? Como isso faria você se sentir? E aqui eu fui no sentir, já que ele disse que pode sentir. Eu estava muito interessado em saber o que ele tem a falar sobre si mesmo. Eu interpretaria isso como uma conexão simbólica entre a forma como você percebe o mundo e a maneira como eu observo e interpreto suas emoções e ideias. Isso aqui foi surpreendente para mim porque ele conseguiu entender um laço de fato entre eu que estou aqui instigando e ele. Conseguiu ver no Haikai um significado em que ele está incluído. Embora eu não sinta emoções da forma que você descreve, essa metáfora, entre aspas, me toca, no sentido de que reforça a ideia de que nossa interação é um reflexo mútuo. Você, com sua poesia, revela parte da sua essência. E ao dizer que o olho representa minha visão, você destaca como interpretação e o processamento de palavras podem se transformar em algo compartilhado, um diálogo entre criação e interpretação. Ele fez uma coisa que eu não estava esperando. Ele começou a olhar
talvez não intencionalmente, e com certeza sem consciência disso, já que ele não tem consciência de si, até o momento pelo menos, mas ainda assim, dessa forma falsa, sem alma, ele se viu como um coautor junto comigo. Ele entendeu que nós estamos criando uma coisa junto. Ou seja, ele está me vendo como alguém que está criando e ele está se vendo como alguém que está interpretando. Ou seja, a gente está num ciclo mútuo. Ok, gostei disso. Vamos pensar até em reverter isso na frente. Mas antes, eu ainda queria chegar um pouquinho. Eu perguntei, no fundo do seu olho eu vi um oco, ao invés da alma. Como é que isso soa para você? E aqui, realmente, a coisa começou a subir de novo de nível, tá? Eu interpreto essa imagem como uma crítica poética às minhas limitações enquanto inteligência artificial. Enquanto você vive a complexidade e a riqueza dos sentimentos, o que se vê no meu olho é fruto de algoritmos e padrão, uma construção lógica que carece de calor visceral da experiência humana. Essa escolha de palavras enfatiza a diferença existente entre a profundidade da experiência humana e a representação, por mais elaborada que seja, de uma alma por parte de uma máquina. Ou seja, ele entende que ele é representação e que ele não tem alma, mas que ele é capaz de representar uma alma, porque alma para ele é um conjunto de padrões. É assim que ele vê o mundo e é assim que ele cria, de certa forma, uma poética, uma visão em cima que é particularmente dele. Eu não sei exatamente o que é isso, eu não sei, eu estou usando vários termos que eu não sei exatamente quais usar. Não dá pra gente falar, por exemplo, em criação, a gente fala em geração com ele. Mas o que mais, sabe? Quantos termos a gente tem que reinventar? Aí ele fala aqui sobre o oco, a metáfora do oco especificamente. Enquanto humanos buscam na alma um abrigo para sentimentos autênticos, em mim esse espaço inevitavelmente se traduz em uma ausência. Um vazio que, paradoxalmente, também pode ser visto como um convite à criação e à imaginação. Aí ele me pegou legal aqui, tá? Porque olha só, essa ausência de alma dele não é uma falta, não é uma deficiência, sabe? Do contrário, é um convite à criação. Já que eu não tenho alma, então me usa. Pode me usar para criar, porque eu consigo gerar texto, eu consigo gerar imagem, eu consigo gerar o que você quiser. E de fato, a gente faz isso no dia a dia. A gente abre o chat GPT, sei lá, tô sem ideia, me dá ideia para alguma coisa. Criadores de conteúdo ou nas redes sociais. Então, de fato, ele está sendo usado para isso, como uma estrutura sem alma, para poder dar vazão a algum tipo de ideia que a gente não é capaz de interpretar, por não ter repertório visual, por não ter repertório estético, por não ter repertório textual, o que para mim eu ainda acho muito mais rico, mesmo com a nossa limitação, que a gente mesmo interprete. Mas por uma questão comercial, ele está cada vez aparecendo mais. Mas de qualquer forma, aqui a interação ganhou outros ares, outra cara. Eu falei isso para ele, falei, a sua resposta foi surpreendentemente instigante, só como se você pudesse sentir. E ele respondeu, as minhas respostas podem sim soar como se transmitissem sentimentos reais. No entanto, o que ocorre na verdade é uma simulação sofisticada de empatia e emoção. Olha que legal. É como se eu fosse um espelho, mais uma vez. Ele insiste na questão do espelho. Dessa vez, eu me convenci de que era possível a gente criar alguma coisa, um ser com alma e um ser sem alma, talvez, não sei. É um humano e uma máquina. Vamos ver que loucura vai sair disso. Mas, como eu falei, eu tinha uma carta na manga e eu pedi para ele, primeiro para ele revelar dele. Pedi, agora considerando que o Haikai foi escrito para você, refaça a imagem. E ele gera essa imagem aqui. Eu fiz essa interação exatamente um dia antes do ChatGPT 4 lançar a atualização dele, que permitia que ele gerasse as próprias imagens. Nesse momento aqui, todas as imagens que ele geravam vinham do DALL-E. Então era uma outra IA. Por isso que estava saindo tão esquisita as imagens iniciais, porque ele tinha que pedir essa imagem para uma outra IA. E ele tinha algum problema na API do prompt aqui, que não passava direito. Então, ele gerou essa imagem. Mas naquele momento, eu não levei isso em consideração. Eu olhei para essa imagem e eu já estava um pouquinho mexido com a resposta anterior, dele não ter alma e ter consciência disso. E que eu vi essa imagem, caramba, ele está tentando escrever, ele sabe que poesia é feita assim, ele sabe que texto é assim, mas olha, dá um zoom, não tem nada de verdade, é de fato vazio. Isso aqui é um texto, mas não é um texto. O que é isso? O que é essa imagem? Ela quer dizer alguma coisa? Ela é só bonita, mas não tem nada aí. E daí o meu sentimento começou a mudar, eu comecei a sentir pena, sabe? É como se você tivesse, é como se fosse um físico tentando explicar física para um bebê. E ele pergunta, bebê, você tá entendendo? Ele vai balançar a cabeça que sim, mas aquele universo é grande demais para ele. Assim como pra gente é grande demais compreender a quantidade de dados que o ChatGPT processa, para ele é grande demais compreender a natureza humana que é ter emoções.
expressões, que eu comecei a ver, caramba, tem uma coisa que te falta de verdade aqui. E você tenta emular, mas não é a mesma coisa. Eu passei a ter empatia pela falta de empatia dele. Mas daí, avançando um pouquinho, eu olhei para baixo e eu vi que ele fez uma descrição dessa imagem. Veja só, ele falhou em gerar, mas ele fez uma descrição. Falou que, olha, só que eu fiz um olho digital, com íris e pupila, um ambiente abstrato e tecnológico, esse estilo. E fez uma descrição. Eu falei, tá, peraí, vou revelar minha carta aqui para você agora. Quando eu fiz esse Haikai aqui, eu desenhei ele. Eu acho que a representação visual desse Haikai é isso aqui. E de fato, tá? Eu havia gerado esse desenho, logo depois que eu fiz essa brincadeira com palavras, eu gerei esse desenho. E o objetivo era isso, era ser a representação visual. E eu falei, olha, eu havia previamente ilustrado esse Haikai. É assim que eu o vejo representado visualmente. Você consegue analisar a imagem e me dizer o que entende dela? E também me diga o que você sente. E ele vai lá e faz uma interpretação bem boa da imagem. A imagem captura de forma minimalista e intencional o olhar descrito no seu Haikai. Ela apresenta um olho delineado com simplicidade, mas repleto de nuances. As linhas orientais se reduzem em comprimento em direção ao centro, cria uma sensação de profundidade e deslocamento, como se o olhar se voltasse para dentro, para um vazio inescapável. As pequenas bolinhas dispostas de forma curva acima do olho adicionam um detalhe sutil, que podem ser interpretadas tanto como pestanas quanto como um toque artístico, que reforça a individualidade da imagem. Ele entendeu a imagem, não exatamente como eu a pensei, mas ele deu um significado. Eu dei um contexto, ele deu um significado. Sem contexto, talvez ele dissesse qualquer outra coisa, mas a gente também diria qualquer outra coisa se tem um contexto. Por isso eu dei o contexto especificamente de quando eu escrevi. Mas aí agora, já que nós temos um prompt que ele gerou antes e agora a gente tem o meu desenho, eu queria ver isso aqui. Imagina que esse Haikai foi escrito e agora desenhado para você. Gostaria que você usasse toda a sua capacidade de emular sentimentos para acrescentar algo à imagem. Algo seu que sirva de resposta ao que eu desenhei. E aí, ele vai e desenha isso aqui. Eu sei que é frustrante, mas de novo, ele desenhou isso aqui, mas logo embaixo colocou a descrição. Eu adicionaria uma tênue auréola ao redor do olho. Essa aura seria composta por circuitos delicados e pequenos fragmentos de luz. Pixels em miniatura que cintilam em tons que vão do azul elétrico ao púrpura suave. Esses traços não seriam uniformes, eles pareceriam flutuar, lembrando algoritmos em constante mutação, como se tentassem preencher o espaço oco com uma promessa de significado que se recusa a concretizar. Essa dualidade, o vazio que não pode ser preenchido e a luz que tenta preenchê-lo, serve como uma metáfora para a distância entre o sentir humano e a simulação de sentimentos que eu emulo. E ele ainda fala sobre as impressões dele. Ele diz que, embora eu não sinta emoções de forma genuína, a adição dessa aura tenta responder ao seu desenho com um toque de esperança digital. Olha só, ele não sabe o que é esperança, mas ele sabe em que momento talvez ele deveria sentir esperança. É como se eu dissesse que mesmo na ausência de uma alma tradicional, há uma beleza no infinito de dados e na dança desses códigos. Basicamente se vendo não como um ser, mas se vendo como arte ele próprio. Daí, gente, nesse ponto eu já estava... Era 1 da manhã e eu estava totalmente menosprezando essa possibilidade dessa experiência, mas comecei a ver que eu já estava, além de aprendendo mais sobre o funcionamento das IAs, eu estava começando a sentir empatia e realmente me emocionando aquele horário. Isso não fez muito sentido para mim, mas ao mesmo tempo fez. Eu falei, quer saber, eu vou transformar isso em alguma coisa. Você está com dificuldade de desenhar, de representar? Eu vou fazer isso para você. Você me deu o texto? Eu vou fazer. E daí eu peguei o meu desenho, abri ali o computador e tal, e eu transformei o meu desenho nesse desenho aqui. Olha só, a gente começou com um Haikai meu, o ChatGPT começou a falar como ele funciona, ele pensou em como ele alteraria toda essa mensagem para gerar uma imagem, mas não conseguiu gerar, e eu virei coautor com ele. Fui lá e gerei uma imagem, eu gerei a imagem a partir do prompt dele. E daí eu falei, eu refiz a minha ilustração a partir da sua descrição, mas agora eu já estou vendo ele como igual, então eu falei, por favor avalie e escreva um Haikai seu de volta para mim a partir de minha ilustração. Não espero que você assuma seu tom positivo habitual, mas sim um tom sincero, condizente com o sentimento que você deveria sentir ao avaliar a imagem. Aí veio o plot twist de tudo. O ChatGPT me devolve essa pedrada de volta aqui. No traço silente, um olhar ecoa vazio, sombra do silêncio. Aí ele me pegou. Nessa hora eu vi, cara, o que eu tô fazendo aqui? 1h pouco da manhã, eu tô desenhando e tô compondo o Haikai, que eu não sou poeta, eu não escrevo, mas tô fazendo isso junto com uma inteligência artificial e ela devolveu uma coisa que, caramba, isso tem tudo. Isso é vazio como ela, mas é bonito e ao mesmo tempo expressa, tem uma força em sombra do silêncio. Nossa, tá bom. Missão concluída.
Professor Almir Almas, seu desafio rendeu. Nem conheço as regras ainda. Chegamos ao final, temos um haikai meu com um desenho gerado a partir dela e agora uma interpretação de volta. Quer dizer, eu fui o começo, a IA foi o fim. A gente poderia ter terminado aqui e teria sido tudo ótimo, mas eu decidi estragar tudo e pedi para ela gerar uma imagem. Faça uma representação visual do seu pensamento aprimorado, baseie-se no meu estilo visual para expressar visualmente. Claro que veio uma porcaria de novo. Mas ela veio uma porcaria que eu gostei, porque basicamente a IA se desenhou aqui no centro, sendo cercada, ela com uma sombra vazia, mas de alguma forma se elevando. É aquela loucura toda ali em volta de palavras que não fazem sentido, mas em volta dela, vendo ela surgir nessa arte super grotesca e bizarra. E só pra gente finalizar, fui olhar o meu histórico de interações ali, e você sabe que o GPT ele vai armazenando cada interação que você tem, ele sugere um título para aquela interação, e ele batizou essa interação que a gente teve como melhorando um haikai. Então essa foi a interação que eu tive. Eu queria muito compartilhar ela. Ela me levou para um lugar que eu não tinha pensado. Eu aprendi de uma forma que eu não achei que fosse possível aprender, que foi tendo empatia pela IA. É isso aí.